O resumo de hoje é sobre o livro E Cresce, a história da economia de Alexandre Versignacy explora a história da economia, desde a estagflação nos anos 60 até a ascensão de Eike Batista. O livro aborda temas como a manipulação do mercado de ações, a influência do ouro na economia e a relação entre a inflação e a emissão de moeda. A mania das tulipas e o mercado financeiro. A mania das tulipas na Holanda no século X, que resultou em especulação e preços estrondosos. A relação entre a mania das tulipas e a euforia do mercado financeiro no início do século XX. A importância dos dividendos das empresas no mercado financeiro e a incerteza sobre a capacidade de lucro futuro. A ascensão e queda da Enron. Um caso extremo de manipulação de ações. A Enron afirmava que dobraria seus 100 bilhões de dólares. A empresa apresentava lucros absurdos, mas estava mentindo sobre os balanços. A crise econômica de 12 mil anos atrás levou à evolução de técnicas de plantio e criação de animais. A evolução da agricultura e o surgimento do dinheiro. A agricultura trouxe terras férteis e oportunidades de plantio e criação de animais. A evolução da agricultura permitiu a produção de alimentos em maior quantidade e diversidade. A posse de cobre se tornou a primeira moeda universal devido à sua raridade e durabilidade. A importância do ouro na economia. Ao longo da história, o ouro é escasso e tem sido fundamental na economia, sendo utilizado em joias, peças industriais e circuitos. A criação de moedas de ouro e prata pelo governo ajudou a estabilizar a economia e a confiança das pessoas. A desvalorização das moedas, com a adição de metais mais baratos, permitiu a produção de mais dinheiro. O poder do dinheiro. Da Atenas antiga ao mundo virtual. Salão injetou dinheiro na economia de Atenas, estimulando a produção e fortalecendo o comércio exterior. O crescimento do PIB brasileiro e a relação entre dinheiro, produção e salários. O impacto do dinheiro virtual em jogos online e sua influência no mundo real. A influência do dinheiro virtual nos jogos e na economia romana. Jogadores de WoW e de outros games parecidos acumularam bastante dinheiro virtual e começaram a receber ofertas por suas moedas de ouro. Um empresário americano montou uma companhia dedicada a produzir moedas virtuais em jogos como o WoW e vendê-las no mundo real. A introdução do dinheiro serviu de combustível para a expansão das fronteiras do futuro Império Romano. A história do denário romano e a inflação na antiga Roma. A estagflação explicada por Milton Friedman nos anos 60. O dinheiro perde sua razão de existir e a inflação é desencadeada. A introdução do denário romano e sua desvalorização ao longo dos anos. A história da inflação no Brasil e suas consequências. A origem do dinar árabe e a influência da Roma antiga na moeda. O impacto da inflação na economia e na população ao longo da história. A relação entre a emissão de moeda e a concentração de renda. A influência das desvalorizações do cruzeiro na economia brasileira. Desvalorização do cruzeiro para manter competitividade no mercado de exportações. Impacto das desvalorizações na inflação e nas exportações. Estratégias do governo para influenciar o câmbio e a economia. A hiperinflação na Alemanha e Hungria. Uma história de caos econômico. Extrema-direita discursava contra o absurdo de Alemanha ter bilionários. Inflação na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial resultou em desastre econômico. A inflação na Hungria atingiu níveis astronômicos, levando à criação de uma nova moeda. A inflação na Hungria e no Brasil. Um paralelo histórico. O governo húngaro precisou imprimir mais dinheiro devido à inflação. O congelamento de preços foi adotado no Brasil para combater a inflação. A tabela de preços máximos e as medidas adotadas para controlar a inflação são semelhantes em ambos os países. O fracasso dos congelamentos de preços na história. Lições da Roma Antiga. O congelamento de preços na Roma Antiga resultou em crise de abastecimento e inflação. A tentativa de congelamento de preços no Brasil também resultou em escassez e mercado negro. Diocleciano, imperador romano, dividiu o império em duas partes para diluir seu próprio poder. A era de Constantino e a transição para o Plano Real. Constantino promoveu a estabilidade monetária e instituiu o sólido como moeda oficial. O Plano Real no Brasil foi inspirado na estabilidade monetária promovida por Constantino em Roma. O sólido de Constantino estabeleceu o padrão ouro, influenciando a economia mundial até o século XX. A ascensão dos ourives e a descoberta do Brasil. Os ourives passaram a emprestar ouro e comercializar crédito, tornando-se mais lucrativos do que o artesanato em ouro. A expedição de Vasco da Gama resultou na descoberta do Brasil e na posse das terras para Portugal. Bartolomeu Marchionni financiou a expedição de Vasco da Gama, tornando-se um dos principais comerciantes de pau-brasil na Europa. A ascensão do comércio de especiarias e a fundação da Companhia das Índias Orientais. Cabral monta um forte armazém de especiarias em Calicut, mas sofre ataque de comerciantes árabes. Vasco da Gama parte para a Índia, expulsa comerciantes árabes e estabelece forte armazéns em Cote. A Holanda funda a Companhia das Índias Orientais,
pioneira no financiamento coletivo de expedições. A ascensão da Companhia das Índias Orientais. Uma história de valor de mercado e estratégias de investimento. A Companhia das Índias Orientais se tornou o maior fornecedor de especiarias para a Europa em 1622. A empresa conquistou algumas posições dos portugueses na Índia e ganhou terreno, valorizando suas ações em 300% em 1622. A proporção de psicopatas entre os executivos de empresas era 4 vezes maior do que entre a população em geral. A ascensão e queda do mercado de ações na Inglaterra do século XVII. A ascensão do mercado de ações e sua importância na economia. A crise no mercado de ações e suas consequências econômicas. O surgimento dos cafés como centros de troca de informações e negócios. Apostas e derivativos no mercado financeiro. Apostas em ações da Companhia das Índias no século XVI. Explicação sobre mercado futuro e derivativos. Experiência pessoal com opções de compra da Vale. A ascensão e queda das bolhas financeiras. Venda descoberto. Um negócio arriscado e lucrativo. Os bulls versus bears. A luta no mercado financeiro. A primeira bolha financeira e a Companhia dos Mares do Sul. A ascensão e queda de John Law e a Companhia dos Mares do Sul. John Law cria um banco central na França e emite notas sem lastro em ouro. A Companhia dos Mares do Sul tenta replicar o esquema na Inglaterra, mas acaba em colapso. A bolha especulativa das ações da Companhia dos Mares do Sul. Empréstimos para comprar ações inflacionaram a demanda e os preços subiram. John Bloom forçou a alta das ações e instituiu o padrão ouro na Inglaterra. O valor real das ações é determinado pelo PL, preço sobre lucro, e varia de acordo com o potencial de crescimento da empresa. A bolha da internet e o impacto nas empresas de tecnologia. Empresas de tecnologia como Yahoo e AOL tiveram valorizações exorbitantes durante a bolha da internet. A queda das ações das empresas de tecnologia após a bolha afetou até mesmo empresas sólidas como a Amazon. A demanda por petróleo e minérios impulsionou o crescimento de empresas de outras áreas, mudando o cenário do mercado. A evolução do mercado de ações ao longo dos anos. Tecnologia retomando o terreno perdido. Empresas de tecnologia superando as petroleiras em valor de mercado. A natureza biológica das ações e a teoria dos mercados eficientes. A teoria dos mercados eficientes e a economia comportamental. O preço das ações reflete a expectativa do mercado, mas as expectativas podem estar equivocadas. O comportamento irracional dos investidores é influenciado por instintos animalescos e pela tendência de seguir a multidão. As manias especulativas podem gerar benefícios concretos, como no caso da febre da Nasdaq que moldou o século XX. O impacto das ferrovias na economia britânica do século XIX. A invenção da locomotiva a vapor revolucionou o transporte e impulsionou a economia. A construção de ferrovias gerou uma bolha especulativa no mercado de ações, trazendo riqueza e fraudes. A bolha das ferrovias teve um impacto semelhante ao da bolha da internet no século XX. A mania das ferrovias e suas consequências. Madoff prometia retornos maiores que a renda fixa, mas era um esquema de pirâmide. A bolha das ferrovias na Inglaterra e nos Estados Unidos resultou em grandes construções de estradas de ferro. A fundação de uma cidade ligada à construção de uma estação de trem reflete a influência das ferrovias. A ascensão de Bristol e a realidade do inferno da deflação. Instalação de agência de correio e ferrovia impulsionam o crescimento de Bristol. Implantação de fibra ótica traz internet de alta velocidade e empresas para a região. A deflação e a especulação financeira levam à Grande Depressão nos Estados Unidos. A Grande Depressão, o colapso econômico de 1929. Manipulação do mercado de ações. Impacto da crise nos bancos e na economia. Consequências da deflação nos Estados Unidos e na Europa. A queda do padrão ouro e o impacto na economia mundial. A ascensão do Partido Nazista no parlamento alemão. A decisão de cortar a deflação nos Estados Unidos em 1933. O fim do padrão ouro e seu impacto na economia global. A física quântica do dinheiro e a economia moderna. Nos Estados Unidos, a maioria dos pobres tem acesso a aparelhos elétricos, como geladeira e televisão. A quantidade de moeda em circulação é administrada de forma científica para evitar inflação ou deflação. Os bancos operam o milagre da multiplicação do dinheiro, mas com regras para evitar pânico financeiro. O papel do dinheiro na economia brasileira. O dinheiro do compulsório pode ser liberado para o fundo em situações de risco bancário. O dinheiro em contas correntes e aplicações se transforma em empréstimos, influenciando a economia. Os títulos públicos são uma forma segura de investimento e influenciam a economia. O papel do Banco Central na regulação da quantidade de dinheiro na economia. O Banco Central drenou dinheiro da economia para frear a inflação em 2010. A estratégia envolveu a venda de títulos públicos e o controle da quantidade de moeda circulante. O Banco Central também manipula a taxa básica de juros para regular a quantidade de moeda na economia.
O papel do Banco Central na economia e a influência da Selic. O Banco Central estipula a taxa Selic para controlar a economia. A Selic influencia os juros do mercado e a inflação. A política monetária é decidida pelo Copom a cada 45 dias. O padrão ouro e o surgimento do euro. O padrão ouro garantiu estabilidade econômica e freou a inflação no século XIX. A adoção do euro fortaleceu as economias menores da zona do euro e impulsionou as exportações alemãs. A dependência do ouro causou problemas econômicos, levando à crise financeira na Europa. A ascensão e queda do império de Eike Batista. Eike Batista acumulou dívidas bilionárias e enfrentou ameaça de prisão. Começou como comerciante de ouro e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Adquiriu a maior produtora de prata da América Latina e multiplicou sua fortuna. Ascensão e queda de Eike Batista. Do mundo das lanchas ao império empresarial. Eike se destaca como piloto de lanchas e vence campeonato mundial aos 34 anos. Eike enfrenta fracassos empresariais, incluindo a montadora de carros e a empresa de entregas. Eike investe em termoelétrica e mineração de ferro, obtendo ganhos espetaculares. Ascensão e queda do Império X de Eike Batista. Eike Batista alcança sucesso com exportações e IPOs milionários. Eike cria um ecossistema de empresas interdependentes, mas enfrenta falência e perda de patrimônio. Empresas do Grupo X sofrem queda drástica no valor de mercado. O impacto da inflação nos investimentos. Uma análise do mercado financeiro. A inflação afeta o preço das ações e os dividendos das empresas. O governo financiava a dívida externa e a emissão de dinheiro novo alimentava a inflação. A poupança se tornou a aplicação mais popular devido à instabilidade da bolsa e dos títulos públicos. A ascensão e queda do maior especulador da bolsa brasileira. Em 1988, o especulador controlava 7% das ações da Petrobras e 12% das da Vale, o que o tornaria bilionário nos dias de hoje. Naras manipulou os preços das ações da Petrobras e Vale, lucrando milhões, mas acabou condenado por crime financeiro. A manipulação dos preços causou uma crise na bolsa, levando a uma queda de 13% nas ações e gerando instabilidade financeira. Investimentos em títulos e na bolsa de valores. Os juros mutantes sobem com a inflação e baixam quando ela diminui, afetando os investimentos em títulos. Os títulos podem seguir índices de inflação, como o IGPM e o IPCA, ou a taxa Selic, e a escolha depende da perspectiva de inflação alta ou baixa. A bolsa de valores teve um período de crescimento significativo entre 2013 e 2007, atraindo investidores estrangeiros e novas empresas. O impacto dos títulos imobiliários na economia global. Desvalorização das hipotecas antes dos anos 2000. Correção do equívoco na última década. Impacto dos títulos imobiliários na economia global. A bolha imobiliária e a crise financeira de 2008. O valor de mercado das empresas quase dobrou. Google aplicou 10 mil e sacou 47 mil em 2008. A crise das hipotecas subprime e o colapso financeiro. A crise dos títulos subprime o colapso financeiro de 2008. A emissão dos títulos envolvia mais de um banco na jogada. Os bancos cometeram um erro fatal ao segurar os CDOs, causando uma crise financeira global. A crise resultou em falências bancárias, desemprego e queda no valor das ações. A trajetória de Warren Buffett e suas estratégias de investimento. Buffett adquiriu a ferrovia Burlington e obteve lucro recorde. Buffett é conhecido por investir em ações de longo prazo e evitar especulações. A história de Buffett desde seus primeiros investimentos até a fundação de sua própria companhia. A trajetória de Warren Buffett e suas estratégias de investimento. Buffett fundou a Buffett Associates Limited e cobrava metade do rendimento que excedesse 4% ao ano pelo trabalho como administrador do clube. Ele concentra severamente o investimento em poucas áreas e mantém o dinheiro quieto, sem seguir a máxima de diversificar o portfólio. Buffett defende investir em ações de empresas tradicionais e de setores estáveis, evitando o hype e a diversificação excessiva. A importância de saber o momento certo para investir na bolsa de valores. A importância de saber o momento certo para investir na bolsa de valores. As taxas do fundo podem afetar o rendimento, mas é importante saber quando retirar o dinheiro. A flutuação dos preços das ações é imprevisível, mas estatísticas mostram que a bolsa pode render mais a longo prazo. Conclusão final do livro. A história das bolhas especulativas, manias de investimento e crises financeiras nos mostra como o comportamento irracional dos investidores pode ter impactos significativos na economia global. Desde a bolha das ferrovias no século XIX até a crise dos títulos subprime em 2008, vemos como a especulação desenfreada, a manipulação do mercado e a falta de regulação podem levar a consequências desastrosas. No entanto, também é importante reconhecer que as manias especulativas podem gerar benefícios concretos e impulsionar o progresso econômico, como foi o caso da febre da Nasdaq que moldou o século XX.
A compreensão desses eventos históricos pode nos ajudar a tomar decisões mais informadas e prudentes no mundo dos investimentos.